momento para falar de pessoas e falar de negócios. Eu sou Guilherme Ezequiel, seja bem-vindo ao Gestão em Foco. Bom, boa tarde. Hoje eu estou aqui com um convidado mais do que especial, o Elson, o Elcinho, né? Bom, Elcinho, boa tarde, obrigado aqui pela sua presença. Estou muito feliz de estar te recebendo aqui nesse momento. E o nosso objetivo hoje aqui no Gestão em Foco é falar um pouco sobre negócio. E é claro que, como um bom vendedor que eu sei que você é, nós vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira, a sua trajetória aí enquanto vendedor. E vou começar aqui com a primeira pergunta. Me conta aí, ser vendedor é fácil ou difícil? Antes de tudo, quero agradecer a oportunidade, Guilherme, poder estar aqui participando. Um quadro tão interessante, tão colaborativo aí para o enriquecimento, né? E a compartilhação que a gente pode ter de informações, para que aqui algumas ideias venham, as pessoas consigam alavancar algumas informações para ver que algumas coisas vêm da naturalidade. E por aí eu quero começar a responder, né? Essa parte aí de ser vendedor é fácil. Algumas pessoas dizem que não, mas eu acho que eu tenho um dom, porque eu nunca fiz demais para tentar conseguir vender. Quando criança, muito criança, queria comprar uma moto, porque eu trabalhava de bicicleta, e aí eu peguei e comecei a vender picolé. Com 13 anos eu comecei a vender meu primeiro carrinho de picolé, e depois, com o tempo, tive algumas oportunidades no comércio, e desde lá, só isso que eu acho que eu consigo fazer a cada dia que passa, com muita naturalidade, com muita espontaneidade. Então, eu entendo que o mercado, com certeza, tem as suas limitações, suas dificuldades, mas também entendo que quando a gente faz a coisa com naturalidade, com satisfação, com prazer, automaticamente as coisas fluem com muito mais facilidade. Sim. E agora, na sua trajetória como vendedor, né, quando pensa um pouco no seu passado, o que você se recorda da sua primeira grande experiência como vendedor? Cara, parece que não, mas um menino com 13 anos pegar o carrinho de picolé e sair na rua sem saber onde ia direito, mal sabia fazer uns trocos direito, foi uma sensação de frio na barriga. Mas quando eu acabei de vender no primeiro dia e ganhei meu dinheiro, que a comissão já era na hora, né, no dia, o que vendia, dividia o lucro e a gente já tinha o reconhecimento diário. Foi eu entender que se eu quisesse alguma coisa eu poderia vender, né? E depois de lá eu tive algumas oportunidades de negociações, né? Fui trabalhar depois numa empresa de cosmético, trabalhei lá como auxiliar geral, era no centro da cidade, e eu comecei a trabalhar lá. Com um ano eu fui promovido a vendas, fiquei lá por mais 2 anos de vendas, depois fui trabalhar numa oficina de veículo, trabalhei lá também, comecei com entregador, depois logo já me deram a oportunidade de vendas também, e depois de lá eu fui para o mundo do negócio mais corporativo, na parte de consórcios, cartas de crédito, financiamentos, e aí eu tive muitas experiências grandes, né, de algumas negociações imobiliárias, áreas rurais, apartamentos, residências, e logo eu tive uma oportunidade quando eu estava formando, fiz na época um curso secretariado executivo bilíngue. Eu estava só vendendo, então não estava sentindo um destino, né, porque não tinha faculdade de vendedor, e eu precisava, colocaram no meu cérebro que eu tinha que ter um diploma. E eu passei, vi o outdoor, falei, cara, isso deve ser legal. Peguei Secretariado Executivo Bilíngue. Isso. Ele seria um currículo quase igual à administração, porém ele tinha algumas coisas vinculadas principalmente no inglês e no espanhol. E eu pensava que um dia eu poderia ir embora do Brasil. Eu falei, esse curso aqui já vai me dar um inglês e espanhol. É uma baita de uma oportunidade, eu vou fazer ele. E gostei bem da grade curricular. E através de lá, quando eu acabei de formar, eu fui convidado a trabalhar de gerente nacional numa empresa de cosméticos. A matriz era na Espanha e eu fui convidado através de alguns conhecidos que a gente adquiriu através da faculdade. Fui para a Espanha, fiz um treinamento lá
e vim para cá e trabalhei quase 5 anos, 4 anos, na parte comercial de cosmético. Então aí daí você vê, né? Comecei no colé, vendi um cosmético, depois vendi consórcio, vendi dinheiro, como o povo fala, né? Créditos imobiliários, e depois voltei para cosméticos. E aí depois um pouquinho da vontade do empreendedorismo começou a me dominar. Mas eu sempre estava querendo buscar comercializar coisa minha. E aí eu consegui, na trajetória aí, alavancar. Cheguei a ter 3, 4 lojas de vários negócios diferentes. Mas a gente sempre achava que o problema era só a venda, né? E não. E aí a gente tinha que cuidar também da parte administrativa. Mas nessa trajetória aí, eu comecei com 14 anos, lá se vai 30 anos aí, dedicando principalmente à parte comercial, que é uma coisa que toca meu coração, me faz acontecer todos os dias, porque eu já saio de casa a fim de fazer algum negócio. Eu não vejo vantagem de dinheiro, vejo vantagem, não, eu vejo vantagem de fazer um negócio. Encontrar necessidade com a vontade, facilitar o caminho dessa pessoa para que ela consiga, porque eu vejo que muita gente às vezes quer, nós principalmente brasileiro, a gente tem aquele trauma de comprar, porque a gente acha que nós, quando estamos comprando, nós estamos sendo passado para trás, e quando você consegue, através de uma seriedade, de uma confiabilidade, você consegue vincular a vontade com o desejo da pessoa e fazer com que isso aconteça com a forma mais tranquila. E aí quando o cliente sai mais satisfeito, confiante, alegre, porque depende do que a pessoa está satisfazendo à vontade, não é só dela, mas também da família, acaba que a gente também se sente um pouco realizado, porque é quando você consegue conquistar junto com a pessoa, né, facilitar a conquista, no caso que a pessoa está querendo adquirir algum imóvel, algum móvel, qualquer outra coisa, no sentido que seja o desejo. Assim, no início dessa trajetória como vendedor, você falou um pouco que teve em algum momento que veio um pouco dessa veia empreendedora, né? Em que momento que você teve esse start de vou empreender? Cara, eu acho que as coisas foram acontecendo tão natural, Guilherme, que eu não vi isso acontecer, foi acontecendo. Primeiro veio uma oportunidade de negócio. Quando eu saía para fazer visitações do meu mercado, eu cheguei numa mesa e uma pessoa me ofereceu uma franquia. Você não quer comprar uma franquia? Ué, por quê? Analisei, tinha condição para fazer o investimento, fiz a aquisição, aí depois eu tive uma oportunidade de montar um outro negócio, depois eu tive uma oportunidade de entrar numa sociedade de um outro negócio por oportunidade de gestão, e aí foi acontecendo. Chegou num cenário que eu estava tentando cuidar de 5 operações diferentes, tudo operações pequenas, nada com grande magnitude, mas sempre uma coisinha ali para a gente cuidar, uma parte na linha de telefonia, uma parte ali na parte de importados, uma parte na área de drogaria. E aí foi acontecendo com muita naturalidade, e quando eu vi já estava acontecendo, eu já estava deixando de ser só o meu vendedor, que eu cuidava só das vendas, só preocupava com a parte comercial, e tive que me deparar com também cuidar, né? Cuidar da parte administrativa, fluxo de caixa, relacionamento com o cliente. E isso a faculdade me colaborou bastante, porque quando eu acabei minha faculdade eu fiz 2 pós-graduações, e aí a primeira já me deu um embasamento dessa parte de gestão, e depois também eu fiz mais outra que me abriu mais o leque, pelo menos um pouco na parte de gestão, que colaborou bastante para que quando eu estava deparado com algumas situações, ali eu tinha onde buscar, e às vezes eu tinha já a receita do bolo durante ao momento, né? Porque quando você começa a vender, depois você começa a entender que você tem que saber cuidar, saber gerenciar. Aí quando você começa a envolver pessoas, você tem que saber cuidar de pessoas, gerir as pessoas. Não que a gente sabe com perfeição, mas a gente vem se preparando, vem tentando entender. E dentro
dentro do que a gente acha que é uma coisa legal, que é uma coisa positiva, que é uma coisa de crescimento, que eu acredito que é uma oportunidade também, as coisas vão fluindo. Bacana. Agora, você já fez muitas vendas na sua carreira até aqui, né? Você se recorda da maior venda que você já fez? Me conta um pouco dessa história aí, hein? Cara, eu tive duas negociações um pouco atípica, né? Uma foi de uma negociação na parte de um consórcio, que eu fiz uma carta de crédito de um imóvel para a área rural, era um valor bem significativo, coisa muito aquém do que a gente tinha Quantos costume. milhões era esse negócio aí? Era na média de 5 milhões, isso há mais ou menos 12, 14 anos. É uma coisa que até hoje é muito dinheiro, imagina isso no passado. É uma coisa que você começa a mudar o cenário, né? Eu não tive a oportunidade de ir lá visitar a fazenda, não, mas o pessoal foi visitar a fazenda de avião para visitar a área. Aí você fala assim, como diz, tá diferente. Né? E a outra negociação que eu acho que foi até assim, um pouco interessante foi uma negociação na parte de cosmético. Quando eu trabalhava na indústria, a gente trabalhava com marca própria. A gente produzia a própria marca do cliente. Né? E aí, então, o cara fazer uma linha inteira com você, shampoo, condicionador, tinta de cabelo, toda a área de cosmético que ele queria atender e colocar a marca dele para ele parar de vender o nome de outras pessoas, não era um projeto só de uma negociação, porque não era só negociação de compra, mas era uma negociação que fez o levantamento de marca, registro de marca, layout. Além disso, também é um contrato de produtividade, porque a fábrica teria que produzir durante um certo tempo uma tanta quantidade de cada produto. E era valores das casas aí de milhão, essas coisas de milhões aí para quem não estava muito habituado, era uma coisa que era diferente. Só que isso, Guilherme, como eu nunca vi a venda como um cifrão, nunca vi ela com a parte do dinheiro, como eu nunca vi ela com o intuito de saber o que está rendendo, é uma coisa que eu não me preocupava. Então, não me abalava em participar de uma reunião, de uma negociação, se era de 100 mil, se era de 5 milhões, se era 10 milhões, porque o que eu teria que estar seguro era do que eu estava fazendo. Se acontecesse as coisas, seria um ótimo benefício para todos, né? Tanto para quem está comprando, tanto para quem está vendendo, né? E quem está intermediando. Mas, cara, não fazia assim aquela dificuldade, aquela preocupação. Não, a preocupação era com o negócio dar certo. E hoje eu faço tanta preocupação com o negócio que dê certo, até hoje, em qualquer tipo de negócio. Se eu estiver hoje fazendo um negócio que seja menor o possível, mas eu estou encantando o cliente, satisfazendo e entendendo a realidade dele, para mim também tem a valia muito importante. E agora, você citou uma coisa aí, né? Que está na sua vontade e no seu objetivo, né? Talvez no seu propósito, ajudar o próximo de alguma forma. E parece que as vendas foi o lugar onde você encontrou a forma de fazer isso. Sim. E aí, de vendedor, começou a empreender. E quando a gente fala da questão do empreendedorismo, qual foi a história ou o momento que trouxe o maior impacto na sua vida? E aí eu poderia complementar essa pergunta trazendo a reflexão aqui no sentido de compreender a mudança de vendedor para empreendedor. O que trouxe de impacto para a sua vida? Para a sua vida, para a sua família, na sua percepção sobre vendas e sobre negócio? Que houve lá um momento na carreira que você fez de uma forma natural, foi fazendo uma transição talvez um pouco calma, que entrou numa agitação, e aí daqui a pouco eu saí daquele papel de quem só se preocupava em poder ajudar, mas agora também tem que preocupar com os meus números, com as contas que eu tenho para pagar, com os meus funcionários. Como que essa transição foi acontecendo na sua vida? Acho que impactou mais, cara, na hora que você começa a ter alguns colaboradores dependendo do seu resultado. Aí quando você para e olha, praticamente todos estão, teoricamente, dependendo do resultado da empresa, né? Que eu digo não só a parte comercial, mas a parte de entrega, a parte de
de organização, né? Porque às vezes muitas pessoas estão preocupadas muito com a venda, né? Só a parte comercial, tem que vender, tem que vender, tem que vender, mas às vezes esquece de cuidar e gerir os seus custos, gerir todas as suas despesas, fazer seu fluxo de caixa mais dentro da realidade, porque eu acredito que vários empreendedores, vários gestores quer poder beneficiar com uma forma de pagamento, benefícios mais atrativa para o seu colaborador, mas nem sempre o seu negócio consegue ou não está no momento, porque a empresa começa a nascer, depois que ela vai começando a crescer, para ela chegar numa maturidade, para depois se tornar adulta, isso aí demora. E às vezes a gente chega num momento que é um momento de crescer, de muita dor. E quando você vê que você tem que tentar cuidar das pessoas, mas que também você depende do resultado, não só delas com a entrega, mas também da gente também conseguir atrair o mercado, porque o mercado, existe os clientes que querem preço e existe os clientes que querem qualidade, que querem confiabilidade. E até a gente conseguir posicionar assim, não é fácil. E aí eu acho que impactou muito mais quando você começa a entender que um colaborador chega para você e fala, quero fazer uma faculdade, mas e aí? Como se diz, né? Tô seguro, não tô? Ah, eu quero comprar uma casa, tô seguro, não tô? Quero alugar um apartamento para morar, tô querendo casar. E aí o frio na barriga costuma vir, porque querendo ou não, é uma certa corresponsabilidade. E aí eu tenho a percepção de que quando você sai do papel de vendedor e entra no papel do empreendedor, você tem algumas fases. E a primeira fase que a gente vive é essa preocupação de ter a responsabilidade sobre famílias que dependem de você. Porque agora não é mais só a sua família, né? Você tem outras famílias também que passam a depender. Só que aí a gente se depara com uma segunda fase, que é o nível de compromisso das pessoas com o trabalho que a gente entrega. Porque uma coisa é quando eu sou vendedor e o meu resultado depende só de mim. E uma outra coisa é quando agora, para eu conseguir ter crescimento, outras pessoas precisam ajudar na construção disso. Sim. E aí a gente se depara com pessoas que não estão muitas das vezes na mesma energia que a gente, na mesma vibe que a gente, porque cada um tem seu ritmo, existem diferenças que são diferenças comportamentais, mas uma boa parte dessas diferenças, elas são culturais. E se eu falar um pouco antes da cultura, elas são de DNA. Por algum motivo, se você olhar na sua história, na sua família, alguém já tinha um pouquinho dessa veia, dessa proatividade, seja sua mãe, seu pai ou as pessoas que te criaram. Mas nem todas as pessoas que trabalham com a gente têm isso. Sim. E aí vem o desafio, que é como conviver com pessoas tão diferentes no ambiente de trabalho. Aquelas pessoas que são mais ambiciosas, e aí ela tem esse comportamento proativo. Dentro a gente tem uma análise que faz aqui na área de comportamento, que é a análise da ferramenta do DISC, que vai me dizer ali de quem é o dominante, quem é o influente, quem é a pessoa mais estável, quem é a pessoa mais cautelosa. O D tem a ver com o dominante, é a pessoa que já tem ali um pouco da liderança nela. O influenciador é uma pessoa muito boa com a comunicação, ela tem uma facilidade em níveis diferentes de se relacionar muito bem, de se comunicar muito bem. Já uma pessoa que tem um pouco mais do alto S, que é uma pessoa mais estável, ela é uma pessoa mais conforme. Ela está buscando segurança e tranquilidade. E a pessoa da cautela é a pessoa que não gosta de assumir riscos. Ela gosta de ser a pessoa que você me fala o que eu tenho que fazer, eu faço exatamente o que você está mandando, nem mais nem menos, porque eu sou uma pessoa cautelosa. E quem não sabe lidar bem com os comportamentos, às vezes até rotula essa pessoa de uma pessoa preguiçosa. E ela não é preguiçosa, ela só não quer ser chamada a atenção por um erro. E aí a cautela faz com que ela deixe de fazer. E aí quando a gente sabe um pouquinho que tem esses comportamentos e que ele vai estar presente na empresa, como foi para você, ou como tem sido para você, lidar com esse desafio de ter pessoas tão diferentes na empresa hoje?
Como é que é isso para você? Como que você lida com essa diferença entre os comportamentos aí das pessoas? Guilherme, eu costumo falar que pessoas é a base principal, que é o resultado da empresa. E a gente tem que analisar assim, às vezes a diversidade, ela até colabora. Porque eu acredito que essa análise que você fez aí do DISC, talvez aquela pessoa pode fazer uma transição de algum posicionamento que ela está, por às vezes influência. Né? Às vezes hoje ela está lá muito cautelosa, mas por insegurança. E aí, às vezes, quando ela tem, às vezes, uma influência de alguém que pode colaborar, porque eu acredito que, independente de qual lugar que a pessoa está, ela tendo comprometimento com a empresa, ela está engajada com a empresa, com os resultados, porque, igual você falou, tem pessoas que estão preocupadas com evolução financeira, né? Esse é aquele que chega, não quer saber o que faz e quer saber quanto que ganha. Agora já tem pessoas que querem saber o que vai crescer profissionalmente. E eu acredito que quando a gente tem a oportunidade de mostrar para a pessoa que ela tenha a oportunidade de crescer profissionalmente, que essa é a primeira base, após o crescimento profissionalmente, que não é só dentro da empresa que ela vai aprender, mas também com a busca externa que ela tem que buscar um curso, buscar um treinamento, talvez ler um livro, talvez fazer uma faculdade, alguma outra coisa para abrir mais a mente, a consequência ela vem lá na frente. E eu costumo tentar mostrar para as pessoas que quando ela está buscando isso, é igual você falou, igual eu comentei, eu gosto de vender. Se você já sabe a sua margem de venda, se você gosta de vender, se você já fez a base, lá na frente o resultado é positivo. Então, o que eu acredito é que a gente tem que tentar mostrar as oportunidades, mostrar o crescimento, mostrar a evolução, indicar alguns caminhos, se puder cobrar. Mas o principal é achar o comprometido e o engajado. Porque ele fazendo parte de uma organização, eu acredito que ele traz muita coisa positiva, independente até para quem não está. Porque às vezes a pessoa não estava nem tão entusiasmada, mas aí vê uma equipe ali, vê um cara ali trabalhando, chega motivado, vamos fazer, minha parte é essa, parabéns, vai lá. E eu acho que acaba colaborando com a harmonia, né, do ambiente, fazendo com que as pessoas podem crescer ali e aproveitar o que tem de bom. Eu tive uma dificuldade muito grande em aprender o limite. Aprender até onde cada um vai e até onde cada um pode ir. Até onde cada um vai, você aprende, porque você sabe que a limitação dele é ali. Mas até onde ele pode chegar, aí é um papel nosso, de gestor, de tentar direcionar ele, mostrar que ele é capacitado, que ele tem um treinamento, que ele tem um suporte, que ele tem um caminho próximo, que é só ir ali, fazer, dedicar, que ele vai ter uma evolução. Então, quando você pega essas pessoas e entenda o limite dela e consegue tratar, eu acho que é uma forma até de você colaborar para que a pessoa sinta mais à vontade, mais confiante e crescer junto com você. Isso vai um pouco além ainda, porque você trouxe um assunto que ele me trouxe aqui na memória, a importância da atuação como gestor. Porque quando você sai da cadeira do vendedor e vai para essa cadeira do empreendedor, na verdade você não deixou uma responsabilidade para fazer a outra. Agora você tem duas responsabilidades. Eu tenho a responsabilidade de fazer a relação com o meu cliente, de fazer negócios, e tenho a responsabilidade de cuidar também do negócio. Junto com a responsabilidade de cuidar dos negócios, vem agora a responsabilidade de cuidar das pessoas. E é por isso que, de um lado, nós temos que desenvolver uma habilidade, que é a habilidade de fazer a gestão da empresa, é a gestão dos números, é olhar para os resultados do negócio e enxergar a mudança da mentalidade, porque agora não é só vender, 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 vender. Agora a gente tem que vender, mas vender de forma saudável, vender de forma que vai sustentar toda a operação e que vai, de fato, gerar lucro. Seja o lucro operacional, seja o lucro líquido dentro da operação. Só que junto com essa responsabilidade, vem a responsabilidade de líder.
gestor é uma coisa e liderança é outra. Existem muitos empresários no dia de hoje, principalmente empreendedores, que têm uma habilidade fantástica para gerir os negócios. Ele consegue vender, ele consegue fazer boas contratações, ele consegue negociar muito bem com o cliente, ele consegue olhar os números da empresa, talvez nem tanto assim, porque essa é a maior dificuldade nas pessoas. Aliás, fui professor universitário por pouco mais de 10 anos e vi no curso de administração pouquíssimos profissionais da área da administração se interessarem pela área das finanças. Aliás, esse foi um dos motivos pelos quais eu decidi estudar finanças. Bom, poucos profissionais, como consequência disso, a gente tem uma remuneração um pouco maior, sim, já que tem pouca gente concorrendo naquela área, né? Já fica a dica aí para os administradores aí, ou para os alunos universitários de finanças, universitários aí da administração. Eu me lembro que depois eu fui fazer controladoria e finanças, e aí a grande dificuldade dos contadores, controllers por aí, era fazer a interpretação dos números. Então, você aprender a arte de ler os números. E é isso que quando a gente olha para o resultado da empresa, a gente tem que aprender. O que é que aquelas combinações de números estão dizendo sobre o nosso negócio. Só que além dessa responsabilidade da gestão do negócio, a gente entra numa outra responsabilidade que é a liderança. E liderança não é cargo, liderança é um comportamento. Que comportamento é esse? É o comportamento onde eu cuido das pessoas, eu engajo as pessoas, eu busco desenvolver as pessoas através dos relacionamentos interpessoais. E aí, a grande, eu não vou dizer ruptura, mas a grande diferença entre os dois papéis é que o gestor é muito aquela pessoa, aquele profissional, aquele empreendedor que ele está ali na posição de dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Mas ele não consegue ser exemplo para aquela pessoa, diferente do líder. O líder, ele consegue ser exemplo para a pessoa. Ou seja, o seu vendedor, o seu subordinado, ele quer ser igual a você. Porque ele tem uma admiração pelo que você entrega. E aí a gente chega num ponto aqui que eu venho fazendo uma pergunta já há um tempo, que é: por que as empresas não crescem? E o que eu já venho identificando sobre isso, que a falta do crescimento está diretamente relacionado à falta de habilidades de liderança. Só que a falta de habilidade de liderança dentro da empresa, muitas das vezes, ela vem de casa. Quando em casa eu não criei uma referência de um líder forte. Porque, às vezes, nem o pai nem a mãe exerceu esse papel como líder na casa. E depois, a gente acaba buscando pouco conhecimento sobre o que é de verdade esse assunto de liderança. Como é que eu junto a minha habilidade de vender, de empreender, com essa ferramenta tão poderosa que é conseguir fazer a liderança sobre as pessoas? E aí o grande princípio da liderança é arrastar as pessoas para o movimento do qual você acredita. Isso vai muito além da habilidade como gestor. Porque como gestor, as pessoas podem estar comigo pela necessidade do trabalho. Sim. Elas precisam trabalhar, por isso elas trabalham comigo. A liderança as pessoas estão comigo porque elas acreditam em mim. Elas acreditam no meu propósito. Elas estão juntas comigo no meu propósito. Então, quando a gente une esse fator, que é a necessidade financeira da pessoa, com a ligação com esse propósito, é onde eu estruturo um bom resultado dentro da empresa. Eu estruturo um bom resultado dentro dos negócios. Ou seja, agora não é falar sobre negócio. Agora é conseguir entender qual é a necessidade das pessoas que trabalham comigo e eu me tornar um elemento, né, uma pessoa, uma ferramenta de transformação na vida das pessoas que estão trabalhando comigo. E talvez seja o ponto mais difícil dentro da operação. Quando a gente traz a sua empresa para a realidade atual, o que é que para você representa o maior desafio que você está vivendo hoje com a sua equipe, com mão de obra, nesse relacionamento com o cliente? Quando você para começar a pensar sobre a sua empresa nesse momento, o que está representando para você um cenário de grande desafio? Eu acredito que o desafio que nós estamos passando hoje não é só a minha empresa, eu acho que é nacional, né? Mão de obra, comprometida, né? Interessada, engajada, com muita responsabilidade, né?
Eu costumo falar que, às vezes, a pessoa mal quer saber o que a empresa faz. Ela quer ir lá pelo dinheiro. Algumas você contrata porque ela precisa do salário. E aí a gente tenta mostrar as oportunidades, tenta provocar que a pessoa interesse mais, participe mais, para que eu sempre costumo a mostrar que o resultado é coletivo, né? Tô longe de um ótimo líder, um ótimo gestor, mas dentro das minhas limitações, dentro do meu conhecimento, dentro da minha experiência, eu costumo falar muito que tento apresentar os números reais dentro assim, nós temos condição disso, nós estamos chegando a isso, nosso objetivo é até ali. Uhum. Algumas dores que eu percebo que às vezes o nosso tempo não é o tempo da pessoa, às vezes a pessoa, até porque é uma cultura do brasileiro, né? Ele quer colher antes de plantar. Então, às vezes, você contrata um profissional, antes dele estar preparado, capacitado, como um profissional, antes da hora ele já quer estar ganhando igual o cara que está há 10 anos lá, já fazendo aquilo, já está dando aula, e aí você começa a fazer umas chaves com ele, fala, então faz isso, me mostra esse resultado, me mostra isso, e o cara não consegue. A gente, pelo menos hoje, a gente tenta mostrar que é um passo de crescimento, a gente passa alguns caminhos para isso. Mas o que eu costumo falar é que quando tem a paciência e o cara tem comprometimento, determinação de buscar crescimento, porque eu vejo que o cenário hoje tudo é crescente, né? Todas as empresas hoje estão numa vertente de crescimento, principalmente Uberaba, nessa região, com tantas indústrias, tantas empresas que estão vindo aqui, um mercado nacional que está tão oscilado aí, mas com tantas oportunidades que está acontecendo, que eu não sei até quando vai, mas tá acontecendo muita coisa. Eu costumo falar que quando tá ruim para um, tá bom para outro. Então, para algumas coisas que estão fluindo, mas está todo mundo sofrendo com a falta de pessoas compromissadas, pessoas que estão interessadas em participar. A gente tenta mostrar qual é o nosso objetivo, o que a gente busca, o que a gente quer oferecer, para ver se faz sentido para esse profissional, para que ele venha para multiplicar o resultado com a gente. Uhum. Porque ele trazendo esse entusiasmo, trazendo colaboração, empenho e tudo mais, o resultado é multiplicado. Isso aí e eu costumo falar que não é por 2, às vezes o resultado é multiplicado por 10. Se você tem numa organização 10 pessoas que estão todas com o mesmo sentido, todas com compromisso, todas embasadas naquela informação, sabendo que se aquilo funcionar, se aquilo dá resultado, se o compromisso principal é a satisfação do cliente, com muita seriedade, com muita responsabilidade, com muito comprometimento, e se isso é bom para todo mundo, o resultado vai ser positivo para todo mundo, cara, é multiplicado por 10. Então, a gente tenta fazer isso dentro da nossa dinâmica, porque nem sempre a gente está estruturado para isso, nem sempre o candidato está preparado e estruturado para isso. Esses dias eu tive uma reunião com um candidato, ele falou, cara, eu estava ganhando 6 salários mínimos e eu quero voltar para Uberaba, mas Uberaba não está me oferecendo 3. Então, se ele quisesse vir realmente, soubesse, tivesse estudado que o mercado não iria absorver ele por 6, talvez ele teria se estruturado, se organizado, feito uma reserva para que ele conseguisse se manter 6, 8 meses, 1 ano, para retomar uma estrutura aqui, para depois conquistar a demanda a necessidade que ele tem. Só que a maioria das pessoas, às vezes não. Às vezes o cara está 3 meses desempregado. Quando ele arruma um emprego, ele quer pegar o salário de 6 meses passado e querer ganhar em um só. E as organizações não têm condições reais disso. Principalmente por esse cenário, que a gente não sabe como vai, né, como está se comportando. A mesma hora que vem notícia super positiva, super produtiva, vem aquela lá, vai explodir aqui de bom, mas aqui vai ser meio desafiador. E aí nós, como estamos lá na ponta, com responsabilidade, porque quando você contrata uma pessoa, ela já está lá contando com o salário para pagar, levar o seu sustento para sua casa, satisfazer a necessidade de sua família, às vezes conquistar o sonho, né? Eu tive um colaborador agora, o sonho dele era comprar uma moto. E aí, com as facilidades que a gente tem, a gente articulou para ele fazer.
O cara tá dos mais felizes e aí falou, não, vou pegar já o ano que vem porque eu vou ter uma condição de pegar ela já com o ano e modelo do ano que eu quero. Então, assim, dentro da que a gente pode colaborar na parte externa, de liderar, de dar exemplo, mostrar que a gente tem alguns caminhos, facilitar o caminho. Eu não digo só na parte de aquisição. A gente que já está no mercado, eu que já venho trabalhando com várias e várias coisas, às vezes você conhece. Agora eu estou com um colaborador lá que quer comprar uma casa. Ah, por onde que eu vou? Já sei, eu vou te indicar uma pessoa que faz isso há 20 anos. Ela vai te arrumar a documentação, ela é da confiança, ela vai fazer a sua trajetória, vai fazer o seu perfil, vai te dar todo o apoio. Então, as pessoas se sentem importantes, sabendo que esse suporte, que é fora da empresa, que não tem nada a ver com a responsabilidade empresa, né, com funcionário, a gente também está buscando isso para facilitar o caminho da pessoa. Porque está vindo de pronto, está vindo de organizado, de confiança, e aí pelo menos um caminho, que é o que eu falei. Isso, né? Quando a gente consegue facilitar o caminho da pessoa, e ainda mais quando você coloca na mão de profissionais de responsabilidade, cara, você vê a pessoa realizando sonho, não tem coisa melhor. Isso. E esse é o papel do líder. Cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas, fazer a gestão do número, vender, fechar a caixa, entender como foi o desempenho dos negócios. Tem altos e baixos. Qualquer empresa é assim, tem altos e baixos. Não existe uma linha crescente contínua. Existe realmente altos e baixos dentro dentro de qualquer negócio que a gente faz. E eu acredito que entre esses altos e baixos, teve um momento aí como empreendedor que você parou e pensou, preciso de alguém para me ajudar. E aí acredito que veio na sua ideia falar, vou chamar um consultor aí para me ajudar, né? E eu queria que você me contasse um pouco sobre como é que foi esse momento para você, né? E de que forma que a consultoria conseguiu e vem conseguindo te ajudar hoje, né? Dentro da sua operação. O que mudou para você na sua percepção de negócio, na gestão dos negócios de uma forma geral? O que a consultoria conseguiu te ajudar e agregar aí primeiro na sua carreira, né? Porque tem uma construção de uma carreira aqui, e também nessa sua visão de negócio, né? Guilherme, a profissão de consultor, por incrível que pareça que por muitas pessoas num passado recriminou bastante, porque nem sabia o que era, né? A minha pós-graduação, logo que eu formei, eu fiz consultoria organizacional. Por incrível que pareça, eu sou pós-graduado em consultoria. Mas eu nunca larguei a minha pasta de venda, né? Falei, cara, eu preciso de um dia. Eu pensava assim, cara, eu quero vender. E eu tenho alguns negócios na minha mente que eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de negociar, e que só depende do próprio vendedor. Mas eu sempre tive vontade de ter outros negócios com operações funcionando. E por alguns acasos, aconteceu de eu abandonar alguns outros projetos e concentrar em um só para fazer aquilo crescer e dar resultado. Só que quando a gente está dentro da operação, a gente não consegue enxergar todo o cenário. Tem um ditado que diz que quando o peixe está dentro do aquário, ele não vê que está morrendo, né? Exato. Esse é o detalhe. E aí o que acontece? Eu sempre fui muito aberto à parte de consultoria, mas eu sempre tentei entender num cenário que fosse mais propício. Mas, na verdade, não vai existir esse propício. O propício é ontem, porque se a gente já está diagnosticando que alguma coisa, se alguém viesse com ideias para colaborar, para traçar um projeto, traçar uma meta, mostrar alguns indicadores, facilita muito. Por quê? Igual você citou agora mesmo. Eu estou lá na parte comercial, cuidando do administrativo, tentando zelar das pessoas e, ao mesmo tempo, buscando resultado. Alguma coisa não vai fluir, alguma coisa vai faltar com isso. E, às vezes, para cuidar dos números, como você citou, é tão demorado pegar uma planilha, não só pegar os resultados, porque hoje você tem pessoas competentes que te entregam uma planilha e te mostram os indicadores, mas você tem que sentar e refletir sobre aqueles números. Isso aqui está dando muito certo, isso aqui não está dando muito certo, porque hoje nessa pluralidade do comércio, do mercado, às vezes você
trabalha uma estratégia aqui, ela não funciona, e uma que você nunca tinha pensado está fluindo melhor do que a outra. E ali você tem que estar com um e falar, opa, aqui está melhor, vamos atender aqui, essa demanda está boa, o cliente está procurando. E aí, às vezes é naquelas 2 horas, 4 horas de consultoria semanal, que é o momento que você tem para fazer uma reflexão do cenário, uma reflexão de crença do que a gente pode provocar lá dentro da empresa, o que a gente pode promover lá dentro, quais são a dinâmica e o caminho que pode ser percorrido para atingir, até porque 90% dos empresários não sabem nem onde querem ficar, aonde querem estar. E aí, quando você chega numa reunião de consultoria e fala, hoje você está aonde? O cara não sabe responder. Tá, e você quer estar aonde daqui 1 ano? E daqui 5? E aí, a consultoria começa a te direcionar para que isso é capaz, para que se você abrir mão daquilo, pôr mais pessoas competentes, gerir mais esses resultados, delegar mais, isso acaba fluindo muito mais fácil e com muito mais suporte. Porque às vezes, querendo ou não, o empresário está com frio na barriga. Porque quando você vai contratar um colaborador, eu costumo falar que a média que eu busquei aí é 3 pessoas. Porque é o colaborador mais a mulher e o filho, ou a mãe mais um não sei o quê. Então é mais uma responsabilidade que você está trazendo, que pode ser muito resultado positivo, mas também pode ser algum problema. Aí o cara chega, não veio trabalhar hoje porque tá passando mal, porque não sei quem está doente, porque fulano não sei o quê. E aí você tem que gerir a falta dele dentro da sua organização. E aí às vezes a pessoa, o empresário está ali um pouco perdido, querendo buscar um caminho, e o empresário não tem tempo, porque ele não tem com quem pegar essa informação. E aí quando você contrata uma empresa que possa vir te dar uma colaboração, entender sua dor, entender qual é o seu caminho, e pôr assim você direcionado, falar, vamos traçar aqui, vamos buscar aqui, esse é o seu potencial, mostrar o potencial que você tem, para você transmitir o potencial que você é para a sua equipe, porque não adianta eu querer ser líder se eu não consigo transmitir para minha equipe que eu sou líder. Que eu não posso mostrar que eu quero ser o primeiro se eu não consigo mostrar para minha equipe e muito menos para o meu cliente. E aí quando você tem uma consultoria para te direcionar nisso, para te dar um suporte, para te apresentar essas ferramentas, para te dar mais confiança, eu acredito que quando a gente consegue números com muito mais agilidade, com muito mais tranquilidade, que eu acho que é o mais importante, porque aquela história do empresário passar noites e noites sem insônia, é porque aquele momento ele está conversando com quem ele não tem. Ele está buscando uma resposta onde ele não encontra. E aí quando você busca uma consultoria, que o cara vem de fora em 2 minutos e fala, mas é esse o problema? Aqui o caminho é esse. E aí você fala, nossa, tá aqui na minha cara, eu não pensei. E como que eu vou executar? Não, executa assim, assim, assim. Se não der certo, você muda a curva. Você se sente mais seguro, mais confiante, e o resultado é notório. O que para você, se eu te perguntasse, por que vale a pena ter uma consultoria? Guilherme, eu acho que é o momento que 90% dos empresários não têm para quebrar crenças, quebrar dúvidas, quebrar o paradigma de tentar ou não tentar, crescer ou não crescer. Eu que venho de uma área que o resultado vinha 100% só de mim, que eu só vendia por mim. O dia que eu vendia estava lindo, o dia que eu não vendia não estava, o dia que for o mês que era bom, o dia que não era bom. E aí eu tive uma ideia de falar, cara, eu tenho que ter uma auto-operação, porque o mês que tá ruim, isso aqui não funcionar lá, tem que acontecer. E eu vou implementar novamente isso, já está no meu projeto, para mim fazer outras operações, funcionar e eu ter também a minha autonomia na parte comercial. Então, uma consultoria me agrega, porque quando eu tenho um funcionário que está precisando de um apoio, de um direcionamento, de um entendimento, a consultoria está de fora para fazer isso acontecer. Quando a gente está com medo do mercado, ou com medo de um projeto, ou com medo de um trabalho,
ou em busca de um crescimento, ela vai te direcionar para que isso você consiga a fazer com mais tranquilidade. Diminuir essa carga de funções, de ações e de resultado, porque o nosso tempo faz a gente entender que o nosso tempo pensando, ele é muito mais valioso do que no tempo operacional. E às vezes o empresário está lá no operacional porque ele acha que só ele que sabe fazer ali, só ele, e está deixando de tomar o café com um cliente que vai trazer muitos resultados para ele. E aí, às vezes, é nesses insights que a consultoria participa para que o empresário saia daquele medo, eu nem digo medo, às vezes é pelo fato de não saber como. Porque tem empresa que às vezes cresce tanto que o cara fala, aonde eu estou? Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair, eu não posso ser o jabuti, eu não posso estar aqui porque alguém me colocou, eu tenho que me manter. E aí, o apoio da consultoria, eu acredito sem dúvida nenhuma que vai dar uma facilidade de caminho, de acesso e muito mais de resultado. Bacana. Ô Elcio, Top Tech. Estamos aí com os desafios. E hoje, quando a gente fala no serviço, o que é seu carro-chefe lá hoje, hein? Guilherme, nosso carro-chefe é principalmente tecnologia na parte de segurança patrimonial, que seria toda a questão de câmeras, alarme, controle de acesso, interfonia, tecnologia para comodidade, casa inteligente, né? Também atendemos alguma coisa na parte de fotovoltaica, mas a gente acredita que a gente colabora para proteção da sua família com sistema de alarme, câmera, portão, interfonia, as inteligências artificiais que tem aí no mercado, porque existe só aquela instalação de câmera, que é o normal, mas hoje a tecnologia está tão avançada, com tantos recursos, com tantos dispositivos, com tanta coisa que já está embarcada num equipamento, que pode dar um recurso para o cliente, que pode salvar a vida da família dele, pode salvar a proteção de um patrimônio dele, por um recurso, por um resultado que o equipamento tem ali, que acontece que dá um recurso para que, se caso aconteça um sinistro, ou que evite o sinistro acontecer, que ele tenha uma gestão dessa proteção, para saber se está... Nesse momento eu estou aqui com você, minha casa está lá com o meu sistema funcionando, minha câmera tira uma foto se passar alguém, meu alarme dispara e aciona ou eu, ou a central, ou os outros números que eu deixo configurado. Eu consigo abrir meu portão aqui do celular, eu consigo atender o meu interfone de qualquer lugar do mundo que eu tiver, se eu ter internet. Caramba. Eu consigo fazer uma autonomia de ligar um ar-condicionado, de ligar a luz da minha piscina, a cascata. Eu consigo fazer uma gestão tudo via aplicativo, que é essa tecnologia que leva à comodidade, que leva à segurança, que leva uma proteção, que leva o conforto, né? E hoje você consegue, pelo um smart, você vai chegar em casa, você pelo aplicativo, você faz aí pelo seu comando Google ou Alexa, você faz abrir, ligar o ar-condicionado, você chega lá, seu ar-condicionado está no volume, no tempo que você quis, com quantos graus você programou, você já quer ligar uma televisão, já quer ligar uma luz, uma luz, você quer fazer uma música, já fazer um ambiente na Alexa e chegar lá, já ter o ambiente. Então você já consegue ter toda essa autonomia. Então eu costumo falar que hoje nós colocamos lá Top Tech Soluções, né? Porque a solução na parte de tecnologia, autonomia, na parte de segurança, principalmente patrimonial hoje, que é uma vertente que as pessoas precisam, as empresas precisam, né? O grupo corporativo, áreas rurais, é uma demanda que a cada dia vem, não só pela questão de roubo, mas a questão de monitoramento. Monitorar o colaborador, um prestador de serviço, uma entrega, um equipamento, lógico também a parte de furtos e roubos, mas também você ter a tecnologia na palma da sua mão e saber o que está acontecendo com o que é seu patrimônio e sua família. Para você hoje, qual é o grande diferencial da Top Tech no mercado? Cara, é difícil, né? A gente falar da gente é uma coisa
complicada, porque o mercado ele é tão cobrado, ele é tão discriminado às vezes, né? Mas o diferencial que eu costumo falar muito é que eu trabalho muito com seriedade, trabalho com muito comprometimento, de levar de fato o que eu combinei, de acordo com a realidade que o cliente buscou, de acordo com a realidade que eu falo, realidade financeira, com a realidade de resultado, porque existem projetos que você gasta R$ 1.000 e tem projeto que o cara gasta 50 mil. E eu, com muita credibilidade que eu trabalho no mercado, porque como eu já estou no mercado há muitos anos, nunca trabalhei para que queimasse meu nome, né? O meu diferencial é trabalhar com essa confiabilidade, essa parceria, é o baita diferencial, e levar inovação, levar tecnologia, levar solução para o cliente, tentar levar o resultado, para que ele tenha menos tempo preocupado e que quando o equipamento dele tenha necessidade, que tenha funcionalidade e que o custo-benefício seja o custo real praticado para que seja satisfeito ambas as partes. Bacana. É isso aí, ó. Falamos de vendas, falamos de gestão, falamos de gente, falamos de negócio. Você tá pensando em colocar automação aí na sua casa, TopTech vai resolver, né? Vamos lá. Esse é o objetivo. Gente, maravilhoso estar aqui, Elcim, obrigado. Obrigado pelo convite, de ter aceitado aqui o convite. Obrigado por estar aqui. Eu realmente fiquei muito feliz. Minha equipe está me lembrando ali do presente. Que isso. Tem até um lacinho personalizado aqui, que é isso? É muita honra para falar, viu? Que é isso? Então, Guilherme, eu que agradeço. Espero que você goste. Agradeço demais a oportunidade de poder estar aqui nesse momento. É um momento ímpar para você e algumas pessoas que sabem. Eu estou fazendo as pazes com a câmera. Então, é minha meta de 2024. Te falei que eu ia ter as minhas metas. É minha meta de fazer as pazes com a câmera, né? É um desafio muito grande vir aqui, poder participar e também poder compartilhar um pouco da história, poder explicar um pouco de quem é o Elcim, de quem é a TopTech, do que a DHO foi e é significativo para o crescimento, para a evolução, não só minha pessoal, profissional, mas também da empresa, né? Da organização, onde está todos os participantes da nossa organização. Mas eu já te adianto, o impacto é tão positivo que até a própria família dos nossos colaboradores entende que o resultado do trabalho já está sendo colhido. Então é um trabalho lindo, que é muito importante e que Deus te dê muita força aí para você conseguir alavancar muitas outras empresas e muitos outros profissionais que merecem e precisam do trabalho de vocês. Obrigado. Boa sorte. Obrigado. Deixa eu ver o que é meu presente aqui. Abre aí. Vou até te ensinar como que você usa. Eu sou meio, como diz, não tenho muita prática com presente, até porque a gente não tem muito dom de ganhar. Eu tô dando conta nem de abrir. Imagina. Deram uma reforçada nesse laço. Eu estava com medo da pessoa abrir, a pessoa errada abrir. Isso aqui é para dar valor mesmo. Foi tão difícil abrir que é um presente. Falar, presente aqui. É diferente. Pelo menos a pessoa não ia abrir de qualquer jeito e conseguir descobrir o que era nessa hora. Aí. Vamos ver. Dois, cara. É um. Um você já conhece, mas eu vou te falar. Que isso. Abre essa Toda caneta pessoa aí. de sucesso tem um mentor, ó. Viu, né? Show. Parabéns, hein? Que isso. Chegou a hora de mudar. Top, hein? Top show, hein? Que isso. A caneta é especial. Que é isso? Personalizada. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Quando acabar a tinta, você não vai jogar a caneta fora. Não. Você abre e só compra recarga. Essa aqui é para assinar os melhores contratos de 2024. É isso aí. Então, show de bola. Muito obrigado. Já tá com o seu nome aí para ninguém agora pegar emprestado, agora né? Não tem perigo mais não de falar assim, não, mas pegou minha caneta? Não fui eu não. Aí, porque eu tinha umas lá, eu tenho umas lá na empresa, todas iguais. Aí a hora que chega, ela vai, essa é a minha. Acaba que eu nunca tenho a minha. Então tá aí.